Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento com o nosso assunto de história. A gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução de 1930 e a Era Vargas. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que ocorreu lá em outubro de 29, a gente iniciou uma grave crise econômica de escala mundial, que esmagou várias economias internacionais, especialmente o Brasil, que exportava café na época. Essa crise abalou diretamente as oligarquias paulista e mineira e levou ao fim da política do café com leite. Isso abriu caminho para a Revolução de 1930. O presidente Washington Luiz ele representava a oligarquia paulista e deveria indicar para o seu sucessor um representante da oligarquia mineira. Só que, ao contrário disso, ele lançou a candidatura do advogado paulista Júlio Prestes e isso rompeu o acordo. Os mineiros ficaram revoltados com essa situação e uniram-se às oligarquias do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais e lançaram o candidato, o gaúcho Getúlio Vargas. O cenário eleitoral estava desenhado, era Júlio Prestes contra Getúlio, e as eleições foram realizadas em 1º de março de 1930 e foram vencidas por Júlio Prestes. Só que Getúlio não aceitou sua derrota e articulou um movimento para impedir a posse do novo presidente, e ele foi apoiado por alguns militares que eram contrários ao governo. Então Getúlio conseguiu que Washington Luiz fosse deposto e assumiu o governo antes de ser entregue a Júlio Prestes. E assim começou a Era Vargas, que é o nome que dá ao período que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos de forma contínua, de 1930 até 1945. Esse período foi um marco na história brasileira por causa das inúmeras alterações que Getúlio fez no país. Essas alterações eram tanto sociais quanto econômicas. E a gente pode dividir a Era Vargas em 3 fases: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Vamos ver um pouquinho de cada uma delas. O governo provisório vai de 1930 até 1934, quando Vargas assumiu a presidência do Brasil em caráter provisório. Só que ele tinha ambos poderes. Ele podia trocar os governadores, que foram eleitos pelas oligarquias, substituir por pessoas de sua confiança, que eram os interventores, militares que apoiaram a sua revolução, né? E todo mundo tinha que aceitar a decisão do presidente, menos São Paulo, tá? Esse descontentamento do pessoal de São Paulo deu uma origem à nova revolução no país, que foi a Revolução Constitucionalista, em 9 de julho de 32. Só que essa revolta foi só da oligarquia paulista, que queria a mudança do seu interventor e promulgar uma nova Constituição. Depois de 3 meses de batalha, os paulistas foram derrotados, só que mesmo com a derrota, eles conseguiram que o governo... Em 1934, Vargas promulgou então a segunda Constituição Republicana do Brasil e a terceira da nossa história. E teve também algumas mudanças, né? Teve o quê? Surgiu o salário mínimo, né, que supria as necessidades básicas dos trabalhadores. O voto passava a ser secreto e as mulheres poderiam votar. Trabalho para menores de 14 anos ficou proibido. As férias anuais seriam remuneradas. A gente teria a justiça do trabalho, uma jornada de trabalho de 8 horas e as férias seriam remuneradas. Nesse período foi que Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde e em 1934 ele foi eleito presidente da República de forma legítima até 1938 que teria as novas eleições, tá? No segundo mandato foi o governo constitucional, né? Então, tinha 2 ideais primordiais. O fascismo, que era um conjunto de ideias e preceitos políticos sociais totalitários que foram inseridos por Mussolini lá na Itália e que eram defendidos pela Ação Integralista Brasileira, que é a AIB. E tinha também o democrático, que era representado pela Aliança Nacional Libertadora, que era a ANL, que era favorável à reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classes também. Eles queriam que a formação de um governo popular que garantisse os direitos individuais de todos os cidadãos, tá? Nesse sentido, teve um descontentamento, tá, de todo o país. E foi exatamente a ANL, tá, que organizou a primeira tentativa de derrubada do governo Vargas, que era o Levante Comunista, que foi liderado por Luiz Carlos Prestes, tá? Que acreditava que podia controlar todo o exército brasileiro, fazendo com que o exército tomasse o poder e entregasse os membros do novo partido. Só que esse plano não deu certo. Só 2 quartéis se revoltaram e Vargas conseguiu controlar aí esse ataque. Depois de controlar essa revolta, o governo estabeleceu estado de sítio e começou a caçar aquelas pessoas que se envolveram no levante. Então, articularam a maneira de se manter no poder e simulou a existência de um plano comunista que tentaria tomar então o poder do presidente, que foi o Plano Cohen, tá? No intuito de evitar a execução desse plano e continuar no poder, Getúlio Vargas decretou a nova Constituição, que ele fechava o Congresso Nacional e iniciava um novo governo, que seria o Estado Novo, né? A última fase ali do seu governo, que vai
de 1937 até 1945, tá? Que caracterizou-se pelo quê? Pelo um poder centralizador ali na figura do presidente e pelo aumento da ação intervencionista do Estado na economia. Então, partidos políticos que eram oposição a ele eram excluídos, censura ao meio de comunicação e censura na literatura também, tá? Na parte econômica, o governo intensificou sua participação, conseguiu investimentos para as indústrias, como as siderúrgicas, metalúrgicas e petrolíferas, e nesse período foi criada a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas que a gente tem hoje. Durante o Estado Novo, estava tendo a Segunda Guerra, né, lá na Europa, e Vargas não tinha intenção de entrar em conflito. Só que em 1941, os Estados Unidos solicitaram o apoio do Brasil, e Vargas pediu em troca que os americanos financiassem a CSN, que era a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil entrou na guerra com a criação da FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, que é a nossa Força Aérea. E enviou para a guerra 25 mil soldados que participaram das batalhas, principalmente lá na Itália. Quando acabou a Segunda Guerra, lá em 1945, a oposição contra Vargas aumentou demais. E eles perceberam que havia novos rumos aí dos acontecimentos, principalmente no ato adicional, que previa eleições presidenciais. Então, durante a campanha para as eleições, Vargas apostava no queremismo, isso é, ele acreditava que a população ia sair às ruas pedindo que ele continuasse na presidência, né? Doce ilusão, tá? Depois que ele caiu em 1945, né, foram realizadas as eleições para a presidência e quem foi eleito foi Lívio Gaspar Dutra, e ele assumiu a presidência até 1946. E a primeira medida dele foi promulgar a nova Constituição com alguns pontos de destaque, né? Voltava a democracia, a divisão dos poderes continuava executivo, legislativo e judiciário, não era mais centralizado na mão do presidente, e teríamos eleições diretas a nível federal, estadual e municipal. Em 1948, o Partido Comunista foi posto na ilegalidade, os setores mais conservadores temiam que houvesse um avanço desses comunistas e os nacionalistas se opunham ali às medidas liberais do governo. Em 1950, foram realizadas novas eleições e Getúlio Vargas venceu o pleito eleitoral com 48% dos votos e retomou o poder, tá? Nessa nova fase, então, Vargas buscava o quê? Uma forma de governo mais populista e nacionalista. Então, em 54, ele criou o quê? A Petrobras, com o objetivo de gerenciar a extração e venda de petróleo. E a forma de governar dele ficou mais popular e rapidamente teve uma também oposição, que era liderada por Carlos Lacerda. Só que a fase final do governo dele ali, as pressões dos grupos civis e militares da oposição desencadearam uma crise política tão grande que Vargas interrompeu seu mandato com um ato que chocou toda a nação, né? Em 24 de agosto, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, ele se suicidou com um tiro e deixou uma carta onde ele dizia que saía da vida para entrar na história. Depois do governo de Vargas, né, a gente teve o quê? O governo de Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 até 1961, tá? Depois que Vargas se matou, quem assumiu foi o vice Café Filho e garantiu as novas eleições, que foram realizadas em 1955, que foi eleito Juscelino Kubitschek e seu vice João Goulart. Ele assumiu o governo lá em 56, né? E teve uma euforia geral, porque o slogan dele era 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Então, o governo fez o quê? Acelerou o processo industrial no país, criou um plano de metas, tá? Desenvolveu a indústria e ele era alicerçado em 5 áreas, né? Que era transporte, educação, energia, alimentação e industrialização. E para realizar esse plano de metas, ele buscou o investimento de capital estrangeiro, tá? Atrelado à instalação de empresas multinacionais, principalmente as montadoras. E também construiu Brasília, que foi a nova capital, que era o símbolo de modernização no país, que significou a abertura de uma nova frente aí para o desenvolvimento do país, tá? Depois de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros assumiu em 1961 e ele queria o quê? Valorizar a administração pública e pôr um fim no grande rombo financeiro, porque esse progresso todo de Juscelino Kubitschek custou, né, para os nossos cofres, né? Mas ele tomou o quê? Medidas imprevisíveis e polêmicas que causou muita confusão no cenário da época, né? Ele condecorou o líder comunista cubano Che Guevara como a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração que é dada ao estrangeiro no país. Isso aí afastou seus aliados que tinham medo que o comunismo entrasse no Brasil. Sem apoio político, ele renunciou 7 meses depois de ser eleito. Com a renúncia de Jânio, quem assumiu foi João Goulart, eterno vice, tá?
Só que ele estava viajando e os opositores tentaram então impedir a posse dele. Só que eles não puderam impedir a posse de Jango, como ele ficou conhecido. Então os conservadores que alteraram a forma do governo vigente e implantaram o parlamentarismo, onde o presidente governa com poderes limitados e era fiscalizado por um primeiro-ministro. Só que em 1963 o presidente organizou um plebiscito, que é uma votação popular, para decidir pela volta do presidencialismo, né, ou se ficava o parlamentarismo. Só que o presidencialismo venceu com 82% dos votos. Então iniciou um período de grandes mudanças, né? Começou o plano trienal, que previa a retomada do crescimento econômico e reforma de base, que é o quê? Reforma agrária, reforma política e reforma militar. Os movimentos populares começaram a crescer, como os movimentos estudantis, os movimentos sindicais e os movimentos de trabalhadores rurais também, né? E aí o nosso país foi restaurando, foi voltando à democracia, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula!